Seu rádio Mix Café. Mix Café com Azambuja Júnior e Augusto Ferreira. São 8h22, 8h22, estamos retornando com o Mix Café aqui pela Estúdio Livre FM, a primeira em notícias na cidade. Vem aí a entrevista do dia com o pré-candidato a deputado estadual Janir Branco, do MDB, que vai conversar com Augusto Ferreira aí sobre as suas metas. Augusto. Verdade, hoje nós estamos iniciando aí um projeto da Estúdio Livre FM e também do Mix Café, ouvindo nossos pré-candidatos a deputado estadual e deputado federal. E hoje nós, para iniciarmos o programa, nós convidamos o ex-prefeito e ex-deputado Janir Branco. Bom dia, Janir, bem-vindo ao Mix Café. Bom dia, Augusto, bom dia, Zambuja. Uma satisfação para mim estar aqui pessoalmente nos estúdios, da Estúdio Livre, conversando com vocês no Mix Café, com todos que nos acompanham nesse momento, que tenho certeza que é um número bastante considerável de ouvintes. E realmente muito, muito feliz de poder estar aqui e conversar um pouco sobre esse momento e essa pré-campanha. Bom, nós estamos em pré-campanha, né? A campanha a partir de agosto, né? Então, o objetivo nosso aí da Estúdio Livre é ouvir um pouco, né? Até para relembrar aos ouvintes telespectadores, né, Janir, da tua trajetória política. Eu acho que é importante a gente ressaltar isso, né? Com certeza. E também quero aproveitar aqui até a oportunidade para cumprimentá-los, para que todos os pré-candidatos tenham a oportunidade de vir aqui, expor as suas ideias, e o ouvinte, enfim, quem nos acompanha, que vai fazer a sua avaliação. O voto é soberano, né? As pessoas... Ainda mais hoje com essa gama de informações que a gente tem, a facilidade do acesso à informação. Então eu agradeço a disponibilidade de poder me convidarem para eu estar aqui e também de convidar os outros candidatos para que a gente possa expor para a população numa eleição tão importante como é essa, né? Eu sempre comento assim para os meus amigos mais próximos. A eleição para deputado ela não é uma eleição tão quente como a eleição municipal. A eleição municipal, que é aquela para prefeito, para vereadores, ela acaba, e aqui em Rio Grande mesmo, que tem programa de TV, enfim, ela acaba ficando muito intensa, né? São praticamente 400 candidatos a vereador, geralmente tem 4, 5, 6 candidatos a prefeito, então ela fica muito intensa, né? A de deputado, ela passa um pouco mais leve, né? Por isso, mais impõe aos candidatos que eles estejam presentes nos convites que são feitos para os veículos de comunicação, que eles tenham uma agenda intensa. Então, eu estou procurando fazer a minha parte, né? Tu mencionaste no início agora da nossa entrevista. Eu já fui deputado estadual, né? Fui líder do governo na Assembleia, do governo Germano Rigoto. Aos 30 anos de idade, eu fui líder do governo, fui eleito deputado estadual com 29 anos. Depois fui prefeito com 31 anos, prefeito de uma cidade importante como é Rio Grande, né? Uma das cidades mais importantes do estado. E fui superintendente do Porto uma vez, em 2009, e superintendente dos portos do Rio Grande do Sul em outra oportunidade de 2015 a 2018. Né? Isso tudo me deu um bom embasamento. Aliado a tudo isso, eu também procurei me aperfeiçoar, eu formei em Direito, eu fiz 4 pós-graduações em Direito. Só em Direito eu estudei 11 anos, que são 5 anos da graduação e 6 anos de 1 ano e meio cada pós-graduação. Então eu procurei me preparar ao longo desse tempo. Hoje, com 48 anos de idade, mais experiente, como falei, melhor preparado, me sinto com condições de voltar para a Assembleia para fazer um trabalho muito forte de representatividade do meu município, da minha cidade natal, Rio Grande, e da região sul do estado. Acredito que tenho condições para isso, tenho também a convicção que serei mais um a ajudar. Os problemas que nos afetam, que nos assolam, são problemas muito sérios, né, na nossa região como um todo. O pós-pandemia também agravou muito a nossa economia. Então eu quero ser mais uma pessoa a se somar àqueles que tanto lutam pela nossa cidade, que são várias pessoas, mas com a minha experiência, com a minha trajetória, principalmente a minha trajetória política. Eu tenho filiação do partido de 30 anos. Eu sou filiado no meu partido há 30 anos. E comecei a minha trajetória lá acompanhando os passos do meu pai, meu saudoso pai, Wilson Matos Branco, que foi vereador, que foi deputado federal, foi prefeito, foi uma pessoa que ficou marcada na história política da nossa cidade, da nossa região. Eu tenho muito orgulho disso e até falo para muitas pessoas que quando eu fui eleito lá em 2002, deputado estadual, com toda certeza a população votou em mim em homenagem ao meu pai, porque eu não tinha sido vereador, eu tinha uma carreira muito inicial ali, né? Hoje eu tenho muito orgulho do legado do meu pai, acredito que ele vai me ajudar muito esse legado, mas também eu tenho a minha trajetória. Eu tenho o que oferecer para a população ao longo de 20 anos de trabalho intenso que eu desempenho aqui na nossa cidade e da região, e tenho certeza que a população, as pessoas que avaliarem o meu currículo, avaliarem a minha trajetória,
podem ver em mim uma pessoa com condições de ser um representante na Assembleia, já para que no outro dia, eu imagino, a posse na Assembleia é 31 de janeiro, cada mandato. Eu acredito no 31 de janeiro eu já inicio trabalhando. Porque eu conheço a Assembleia, eu conheço as comissões, eu conheço o debate do plenário, eu conheço como é que é o trâmite, o regimento interno da Assembleia, a Constituição Estadual. Eu me preparei ao longo desse tempo. Então, com muita determinação, muita vontade, eu estou muito motivado, talvez como nunca tivesse antes, né? Esse período que eu tive um pouco afastado das eleições, não da política, mas das eleições, faz um bom tempo que eu não concorro, mas esse tempo foi para me preparar e principalmente, Augusto e Azambuja, para me reciclar. Acredito que o ser humano tem que ter a humildade, né? E quando eu falo em reciclar, eu sempre tive uma característica, e algumas pessoas comentaram, o Janeiro é muito do gabinete, ele está lá. Eu procurava ficar no gabinete para poder entender as coisas que eu tinha que assinar. Tu imagina, tem contratos na prefeitura de 10 milhões, 20 milhões, eu queria entender aquilo, ler, e isso realmente te traz um custo político. Te prende, né? Te prende, tu tem que ficar ali. Eu não queria assinar aquilo por assinar, eu queria entender aquilo que estava assinando, né? Então isso me custou me trouxe algum custo político. Hoje, num outro momento da minha vida e no qual eu me sinto mais preparado, eu estou mais na rua, eu estou mais ouvindo as pessoas, eu estou mais nos bairros, no interior. Eu conheço, e quero falar isso não com falta de modéstia, mas realmente eu conheço bem Rio Grande, as suas ruas, os seus bairros, o interior do município. Eu conheço cada lugar desse município, eu conheço muitas pessoas e tenho ouvido muito sugestões de projetos para que, dando tudo certo nesse projeto que eu apresentei, para ser um representante da região, eu quero chegar na Assembleia bem embasado, para que eu possa fazer um bom trabalho e trazer um pouco mais de investimentos. O fato, principalmente, de eu ter passado pelo Porto, o Porto me deu a oportunidade de conhecer os principais portos do mundo. Eu dialoguei, eu debati com os principais gestores dos principais portos do mundo, sobre o comércio internacional, sobre o comércio exterior. Isso me trouxe um bom embasamento para eu poder ter um nível de debate elevado com empreendedores do Brasil e de fora do Brasil, para poder mostrar o potencial de Rio Grande e atrair novos investimentos. Que, na minha avaliação, dessas andanças todas que eu faço hoje, a questão do desemprego assola muito a nossa cidade, é um problema grave que assola a nossa cidade. Então, eu acredito que os seus representantes lutando, trabalhando em conjunto, é isso que eu quero fazer, me somar às lideranças locais e regionais, para trazer novos investimentos, gerar oportunidades de trabalho. Gerando oportunidade de trabalho, a gente nota que a pessoa trabalhando, ela tem a sua dignidade, a sua autoestima, ela é elevada. A pessoa que levanta cedo, que vai para o seu trabalho e que depois volta para o seio da sua família e que consegue, fruto do seu salário, do seu empenho pessoal, do seu esforço pessoal, trazer o salário para levar o alimento à mesa, é uma pessoa feliz, é uma pessoa que consegue ter um novo astral assim na sua vida, e esse é o objetivo, que a gente consiga oportunidades para as pessoas, para que elas possam desenvolver as suas atividades numa cidade tão agradável como a nossa, que tem um potencial tão grande. Esse é o principal um dos principais objetivos que eu tenho. E é fundamental, né, o Genito sabe que a nível de votos precisa da região. E tu tem feito esse trabalho no sentido de visitar a região também, porque não é só Rio Grande que consegue eleger um deputado. E nós temos aí um problema muito sério, que nós temos poucos deputados eleitos na Assembleia da região sul, né? Isso. Eu vou trazer um dado para vocês aqui, que é um dado bastante interessante, né? Fruto até da minha trajetória. Lá em 2002, quando eu concorri, eu fiz em Rio Grande aproximadamente 33 mil votos. Fiz 38 mil votos no total. Fui eleito, bem eleito no meu partido. E naquela eleição, o último deputado eleito, que foi até um amigo meu, o Nelson Harter, aqui de Pelotas, ele foi eleito com 27 mil votos. Então, em tese, a gente sempre fala em tese, né? A votação que eu fiz em Rio Grande já foi suficiente para poder chegar na Assembleia. Se porventura eu não tivesse feito nenhum voto em nenhuma outra cidade, eu estaria eleito. Só que existe um conceito, e agora mesmo visitando os municípios da região, as pessoas me cobram, porque a gente, tanto eu quanto o Fábio, a gente tem um vínculo muito forte aqui com o Rio Grande, nós somos daqui, a gente tem uma trajetória muito forte aqui. E o que eu falo para as pessoas, e estou falando aqui numa rádio que é de Rio Grande, não existe um deputado municipal. O deputado não é de uma cidade, o deputado é de uma região. Ele, na verdade, é um deputado do Estado, né? Ele é do Estado. Preferencialmente da região. Preferencialmente da região. Então, é essa proposta que eu estou trazendo, para que seja um deputado que esteja atento às pautas da região. O foco, obviamente que o foco é muito voltado à minha cidade, à minha terra, né? Tenho visitado muito ali São José do Norte, Santa Vitória do Palmar, Jaguarão, Canguçu, Piratini, Candiota, para que eu tenha um embasamento melhor das pautas regionais. Eu tenho ouvido muito, tenho ido muito nesses municípios para que possa ouvir
as pautas regionais, as prioridades na área da educação, da saúde, da infraestrutura, o desenvolvimento rural, o próprio desenvolvimento econômico, que é uma tese que eu tenho em função de uma das minhas formações, que é direito ambiental, para promover o desenvolvimento econômico com sustentabilidade ambiental. Nada hoje se mantém, nenhum empreendimento hoje se mantém se ele não for de acordo com toda a legislação ambiental vigente no país. Então isso é importante, a gente orientar para que o empreendedor que venha, que faça uma opção pela uma cidade, pela uma região, ele esteja atento às questões ambientais, para que o desenvolvimento seja gerado com preservação ao meio ambiente, que é uma tese que eu tenho trabalhado muito fortemente. Então eu tenho estudado muito o desenvolvimento da região, né? E me proponho a ser um deputado regional com foco muito forte na região sul do estado. E quais as principais reivindicações aí que as comunidades estão pedindo para ti? Eu tenho ouvido assim, os problemas muito fortes em relação à questão do emprego, né, da geração de oportunidades. A nossa região sul ela tem ainda problemas muito sérios com a própria geração de emprego, porque a gente tem características muito fortes ainda lá do passado, dos grandes latifúndios, né, que concentravam muita renda. Poucos tinham muita renda e a grande maioria tinha pouco. Como nós temos aqui em Rio Grande um porto, a gente tem que ter esse foco muito forte na atração de novos investimentos para gerar outras oportunidades de trabalho. Mas o que eu ouço, assim, vamos dar exemplos assim, de municípios, São José do Norte, assim, a gente nota que os jovens querem oportunidades, querem para que sejam proporcionadas novas oportunidades de trabalho, um investimento um pouco maior assim na educação, e noto que a prefeita Fabiane Zogby tem trabalhado muito nisso, ela está muito atenta, o município que tem o orçamento que ela tem, ela está conseguindo fazer milagre através das emendas. Né? Isso, e ela é muito disposta, assim, a prefeita Fabiane é muito atuante, assim, né? Eu tenho um maior respeito por ela, vou seguido lá, converso com ela, com o vice-prefeito Nero, com os integrantes do governo, com os vereadores, seguido, estou na Câmara de Vereadores de São José do Norte, e ouvindo também a população, até porque São José do Norte tem foco muito forte no setor primário, né? A questão de ter retomado ali um pouco do EBR deu um pouco de uma sacudida, mas a gente precisa ainda de novas alternativas, né? Outros municípios, posso citar o exemplo aqui, Santa Vitória, Canguçu, Piratini, ainda tem uma pendência muito grande das questões do desenvolvimento rural, do acesso para que o produtor rural possa levar a sua produção para a cidade com um pouco mais de facilidade, a questão do maquinário, da questão da eletrificação rural, enfim, são várias e várias demandas, mas muitas delas recaem sempre naqueles assuntos mais básicos, né? Que é a saúde pública, né? A gente nota um problema muito sério na saúde pública na nossa região, há que se fazer mais investimentos, e a própria questão da segurança pública, que é um tema de debate em todo o Brasil, e aqui em Rio Grande, eu lembro até porque quando eu fui prefeito também lá pelo ano de 2006, 2007, eu vivi um momento muito difícil também, de muitas cobranças. Fui várias vezes na governadora, né, Ieda Cruz, fui no secretário de Segurança, fiz muitas cobranças para que se investisse mais, trazendo mais policiais civis, militares, melhor estrutura nas viaturas, maior integração das forças policiais para que eles pudessem atuar em conjunto e conter esse avanço muito grande dessa força que tem hoje das facções, né? Então eu sempre fiz muita cobrança e acredito que o momento também é um momento de cobrança. A segurança pública é uma obrigação do governo do estado, então nós aqui, todas as nossas lideranças, e noto que o prefeito Fábio Branco tem feito isso, tem cobrado o governo do estado. O nosso atual governador foi delegado de polícia aqui em Rio Grande, o delegado conhece bem a região, conhece bem o município, a região. Então eu entendo que com respeito, obviamente, eu sempre pautei a minha vida ao longo dos meus 48 anos de idade pelo respeito, mas tem momentos que a gente tem que ser muito firme, respeitoso, mas muito firme, cobrar quem de direito, que no caso e no meu entendimento é o governo do estado, para que faça mais investimentos na área da segurança, principalmente na inteligência, dotando as forças de segurança com melhor estrutura, né, para que eles possam conter esse avanço da criminalidade que chegou a pontos assim. Hoje a sensação de insegurança é algo muito ruim. A pessoa pode até não ter sido assaltada, pode não ter visualizado nenhum assalto, mas a sensação dela é de insegurança. E isso é muito ruim para uma sociedade. Ontem eu estava ali por volta de 20, 30, mais ou menos, na Castelo Branco. Eu saí de uma reunião com o presidente do bairro, com o Jorge, e claro que a gente sai preocupado, né? Eu ia até ficar um pouco mais tempo, mas a gente fica preocupado. É do ser humano, tu não sabe, né? Tu ouve assim que tem fatos nos mais variados bairros. Então, essa sensação ela tem que ser contida e só se contém com maiores investimentos em segurança pública e cobrando a quem de direito, que é o governo do estado, e próprio governador, como eu falei, o atual governador é uma pessoa que tem vínculo, é uma pessoa de bom acesso, né? Eu já tive reuniões com o delegado Ranolfo, pessoa respeitosa, que sempre nos tratou bem, mas eu tenho esperança que nós vamos fazer maiores cobranças, mais firmes,
para que a segurança pública aqui no nosso município consiga surtir resultados melhores e diminuir os índices de criminalidade, principalmente os homicídios, né, que são os índices maiores que afetam a nossa população. Uma coisa também que preocupa bastante, né, agora mesmo estava vendo aqui, manchete aumentando o óleo diesel. E nós temos um problema sério aqui em Rio Grande, que é o pedágio, né? Isso, o óleo diesel eu estava escutando hoje, eu levantei bem cedinho ali, estava escutando as notícias, né, das várias notícias, até o Azambuja estava comentando algumas delas. Hoje a notícia é a questão do gás, a reunião lá em Brasília, a questão do aumento do óleo diesel, a questão também dos pedágios. Mas do óleo diesel, quando tu fala aumenta o óleo diesel, ele tem um efeito em cascata que todos os produtos, porque os caminhões que são, o Brasil ele é muito rodoviário, né? Os produtos eles são transportados pelas rodovias. A gente tem potencial enorme em hidrovias, algumas ferrovias, mas a grande maioria dos produtos que circulam no nosso Brasil, nas mais variadas regiões, ela é via pelas nossas rodovias, né? Então é de caminhão, e caminhão é óleo diesel. Aumenta o óleo diesel, aumenta tudo, né? E as coisas estão muito caras, as pessoas sofrem muito hoje com a carestia das coisas, né? Então a gente fica preocupado com tudo isso, e isso também resulta na dificuldade, que é um dos pontos, um dos gargalos, e eu vivi muito isso no Porto, fui muito cobrado por isso, os valores, na minha avaliação, abusivos que são operados pelos pedágios, pela rodovia, pela concessionária hoje que opera esse trecho aqui que converge para o Porto de Rio Grande. O valor que é operado hoje é um valor totalmente fora, né, fora da realidade. Eu viajo muito, eu vou a muitos lugares. Há pouco tempo estive em Santa Catarina, então atravessei praticamente toda Santa Catarina. E os pedágios hoje vigentes em Santa Catarina, eles já são num outro perfil. Os editais já foram montados com uma outra realidade. O que a NTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, comenta quando a gente faz alguma reunião? Esses dias eu tive até na Câmara de Vereadores e participei de um debate. Esse contrato atual, o vigente nas nossas praças de pedágio aqui da nossa região, eles são de um formato lá de 97, 98, de uma outra realidade, em que ele dava uma garantia muito forte para as empresas. Os perfis hoje, os modelos dos contratos existentes hoje, desses que são firmados, principalmente com a gente dá de modelo em Santa Catarina, já são num outro modelo, já de uma outra perspectiva, em que a margem de lucro das empresas é muito menor. Isso, consequentemente, o valor operado nas praças de pedágio é um valor menor. Então a gente tem cobrado muito os órgãos de fiscalização, principalmente o Tribunal de Contas da União, porque os valores operados hoje, eles impõem ao Porto de Rio Grande, a nossa cidade, a nossa região, um obstáculo tremendo para novos investimentos. Um caminhão que faz uma operação que ele paga valores astronômicos, né? E isso é um impeditivo para a avaliação de empreendedores para fazer novos investimentos aqui na nossa região. E uma coisa, eu estive em Santa Catarina recentemente, e tu vê assim, que muitos terminais estão sendo montados em Santa Catarina por causa do pedágio, não? Sim, o Porto de Itajaí, quando eu fui superintendente do Porto em 2009, eu ia muito a Itajaí. A gente sempre teve uma ligação muito boa com Itajaí, com Navegantes ali, que são portos importantes, né, do estado de Santa Catarina. Eu tive há pouco tempo em Itajaí e eu me impressionei porque é uma realidade 12 anos depois, Itajaí se transformou numa cidade muito, muito pujante, muito potente, né? Com esse potencial do porto. Claro que tem uma série de fatores e Itajaí está dentro ali do coração ali de Santa Catarina. Santa Catarina é um estado que ao longo dos últimos 20 anos investiu muito, incentivou muito a chegada de novas empresas, reduzindo tributos, tudo isso tornou o estado muito mais competitivo. Consequentemente, os portos têm maiores movimentos, né? Todos os portos de Santa Catarina que são portos concorrentes ao nosso Porto de Rio Grande. Pegando esse link dos portos de Santa Catarina com o Porto de Rio Grande, essa ideia absurda da questão do porto lá num primeiro momento era em Torres, depois Arroio do Sal. Eu tive algumas audiências, até um momento eu fui numa audiência lá em Torres. E o empreendedor, quando a gente pediu, para vocês terem uma ideia, quando a gente pediu o cartão do empreendedor, para poder entender um pouco mais, ele não tinha cartão, né? Para ver o absurdo que é. E é uma insatisfação que eu tenho com o senador Reis, né? Que eu tenho maior respeito pelo senador, ele tem uma trajetória, tem uma história, mas eu entendo que o senador Reis deveria concentrar os seus esforços para ajudar o Porto de Rio Grande, que ainda tem gargalos, que ainda precisa de investimentos públicos, principalmente federais, e dotar o nosso porto, que já é um porto muito famoso, muito competitivo num cenário internacional, não só no cenário brasileiro, mas no cenário internacional. Então, essa energia toda que ele está gastando numa ideia, ele poderia ajudar o nosso Porto de Rio Grande, sentar mais aqui com o nosso administrador do Porto, com a prefeitura, com as nossas lideranças locais e ver ele, que é um senador, o que ele poderia ajudar o nosso Porto.
Nosso porto tem um potencial enorme, mas ainda tem problemas, principalmente no que diz respeito aos acessos, seja pela rodovia, pela ferrovia, pela hidrovia, que o senador poderia concentrar suas forças para ajudar o nosso porto e não gastar tempo e energia num projeto que é um projeto privado, mas que vai exigir dinheiro público também, né? O próprio estudo para fazer as batimetrias, a identificação lá dos locais, são estudos feitos por órgãos públicos. Então, a minha sugestão, com todo respeito ao senador Reis, é que ele gastasse mais energia e tempo do seu mandato para ajudar o Porto de Rio Grande. Janeiro, quero agradecer a tua presença. Estamos conversando aí há 20 minutos. Eu acho que é importante, pelo menos, o início. Tem algumas mensagens, posso ler aqui? Pode. Mensagens aqui enviadas aqui no Mix Café. Cláudio Elias Franco, da ilha da Turutama, manda um abraço para o Janir. Alexandre Machado, boa sorte ao nosso candidato Janir, já esteve aqui no IFRS e esperamos muito que consigamos abrir a nossa arquitetura para toda a sociedade rio-grandina. Forte abraço e parabéns ao Augusto Azambuja pela entrevista. Aí são mensagens, então, dirigidas aí. Só agradecer o Claudio Elias, que é meu conterrâneo lá da Ilha da Turutama. Até falei com ele sexta-feira da semana passada, no sepultamento de um amigão nosso que faleceu, do Gilmar, ali nas Capelas. O Claudio Elias, o Vandinho, o pessoal todo tem um carinho enorme por eles, né? Da minha terra. E o professor Alexandre Machado, eu fui fazer uma visita a ele no IFE, até faço aqui publicamente o elogio à gestão do Alexandre, a estrutura que o IFE tem. As pessoas que não conhecem deveriam ir conhecer o IFE, é fantástico. E o Alexandre tem trabalhado muito, está no estágio final ali para viabilizar o curso de arquitetura no IFE, que será um grande ganho para a nossa cidade, para a nossa região. Então, obrigado aí pela audiência a todos e um trabalho. Azambuja. Muito bem. Final de mais uma entrevista, vai estar postada na página da rádio, também no nosso canal no YouTube. E vocês poderão rever essa entrevista importante com o pré-candidato a deputado estadual Janir Branco. Voltamos já com a sequência do Mix Café. O agito da sua manhã. Na cidade, um giro de notícias no seu rádio. Mix Café. Mix Café com Azambuja Júnior e Augusto Ferreira. Mix Café. No ar. Curiosidades do mundo. Tudo o que você sempre quis saber e nunca te contaram. Quênia é um país da África Oriental, limitado ao norte pelo Sudão do Sul e pela Etiópia, a leste pela Somália e pelo Oceano Índico, ao sul pela Tanzânia e ao oeste pela Uganda. A capital, Nairobi, possui algumas leis peculiares. Lá é ilegal cutucar o nariz com o dedo. Além disso, todos os prédios devem ser pintados anualmente. E se houver mais de 6 pessoas no ponto de ônibus, eles têm que fazer fila. Imagina se a moda pega. Você ouviu Curiosidades do Mundo. Tudo o que você sempre quis saber e nunca te contaram. Se ligue no Dance Music Club, um programa com novidades, informações e destaques do universo dance, com todos os detalhes e informações de cada um deles, os sons que são destaques nos Estados Unidos e na Europa, além do set list Dance Music Club, na virada de sexta para sábado, à meia-noite, e reprises às 22 horas no sábado, aqui na Estúdio Livre FM 98.5. A Rádio Estúdio Livre FM, mais perto de você, empresário. Oferece conteúdos que fidelizam sua marca e sua empresa.